Ok, gente, então, só para a gente relembrar aí da última aula o que a gente estava fazendo, né? A gente está fazendo cálculo com equações. Antes de eu começar a aula de verdade, vocês têm alguma dúvida das avaliações? Querem perguntar alguma coisa? Reclamar, se queixar, sei lá, chorar? Não, Professor, né? Diga lá, Ingrid. sim, tem sim. Professor, a última lista, eu não entendi a minha nota. É Tá, porque. eu posso ver contigo por WhatsApp para poder a gente tirar as dúvidas ponto a ponto. Pronto, Pode ser? certo. Pode ser sim. Tranquilo. Mais Obrigada. alguém tem alguma dúvida? Não? Então, tranquilo. Beleza, vamos lá. O que a gente está fazendo aqui, né? A gente está tentando fazer cálculo de fugacidade. Na aula passada eu só falei mesmo com vocês que tinha um dos métodos, e esse um dos métodos que a gente tinha era utilizando tabelas com valores de H e S. Então a gente pode utilizar esses valores de H e S, só a gente utilizando a própria definição da fugacidade que a gente tem utilizado até hoje, a gente consegue rearranjar para poder fazer aparecer os dados de entalpia e os dados de entropia, e assim conseguir calcular a fugacidade em função dessas condições. Tranquilo? Bom, isso daqui é o tema do exemplo resolvido do livro de vocês. Deixa eu confirmar aqui. É o exemplo resolvido 7.1. E a gente vai reproduzir alguma coisa desse exercício nessa próxima lista que eu pretendo mandar hoje, junto com as aulas que está acumulado, né? Aula da semana passada e a dessa. Ok, bom, o que a gente fez aqui? A gente rearranjou e conseguiu, a partir de dados tabelados de entalpia e de entropia, calcular a fugacidade. Ok, esse aqui é o método só para a gente aprender que a fugacidade depende da energia livre de Gibbs. É esse o objetivo desse método de vocês utilizarem. Na realidade, vocês nunca vão fazer esse tipo de cálculo. O que é importante para poder vocês tentarem entender o cálculo que a gente precisa fazer aqui é quando a gente para poder utilizar com o uso de equações de estado, que é o objetivo da aula de hoje. A gente tentar entender de onde é que está vindo as expressões para o cálculo com a equação de estado, e aí a gente começar a pensar em utilizar, por exemplo, o XSOS. Então, o XSOS ele tem uma função própria para poder você fazer também o cálculo da fugacidade. E aí é que o negócio fica engraçadinho. Então, deixa eu mostrar logo aqui para vocês como é que vocês conseguem fazer o cálculo. Professor, o senhor pode repetir a sessão que tem esse conteúdo, por favor? Sim, é o capítulo 7, a seção 7.1. É o exemplo resolvido 7.1. Desculpa, a seção é 7.3, o exemplo resolvido é o 7.1. Ok? Ok, então, Achei aqui. Obrigado, professor. para você fazer os cálculos que a gente está fazendo hoje aqui, a gente precisa utilizar as equações de estado, e eu vou querer fazer a demonstração para vocês de como é que você chega na expressão da equação de estado, realmente, e quero mostrar aqui para vocês também no XSOS como é que você faz essa conta. Então, quando você puxa aqui a função Peng-Robson, por exemplo, PR, você tem aqui, você pode colocar PRV, e aí é a função que vocês já devem ter utilizado em algum momento, né? A PRV é o cálculo do volume, seja do líquido, do líquido mais estável, ou seja, do vapor, ok? Então, essa função é dominada por vocês. E aqui eu quero mostrar para vocês como é que você faz o cálculo do ln de φ. Então, quando você digita aqui PR ln de φ, você também tem a opção de líquido, de mais estável e do vapor. Então, você consegue calcular a fugacidade de cada um dos componentes. Agora, a gente está concentrado na fugacidade do vapor. Então, seria essa a expressão. Então, se você coloca ele dessa forma e você pede para ele te mostrar os parâmetros. Então, aqui você tem os parâmetros que você tem que alimentar para poder você conseguir satisfazer essa condição do cálculo, ok? R, o valor de R, a temperatura,
a pressão, a composição, se você está trabalhando com componente puro, isso aqui é igual a 1, e aquela sequência dos parâmetros de TC, PC e ômega, condizente com as unidades de R. Então, essa aqui é a função que calcula o ln de φ. Então, você tanto tem esse cálculo dessa função para Peng-Robson, quanto para Van der Waals, quanto para RK e SRK. Mesma coisinha das outras, tranquilo? Bom, então, aqui é a maneira prática de você fazer isso. E como é que a gente consegue chegar nessas equações, para que vocês não sejam operadores de Excel? Então, a ideia é você pegar, por exemplo, uma equação de estado. Vamos iniciar nossos trabalhos aqui com a equação de estado como a do Van der Waals. P que vai ser igual a RT sobre V menos B, menos A sobre V ao quadrado. Então, essa é a equação de estado. Quando a gente está pensando em fazer os cálculos da fugacidade, a gente tem que ir para as definições que a gente tem disponíveis. Então, a nossa definição, a gente sabe que de dg, que é igual a VdP, isso aqui vem daquela derivada parcial quando você avalia isso daqui em t constante. Quando você consegue avaliar isso daqui em t constante. Então, a gente consegue escrever isso daqui entre dois estágios da seguinte forma. GI menos GI0, aquela nomenclatura aqui, GI0 é para pressão baixa, né? Então, você vai ter isso aqui igual a integral de 0 até P. 0 é o indicativo aqui da pressão baixa, tá? V dP, que vai ter que ser igual à nossa própria definição do que a gente estava já escrevendo. RT, que é igual a ln de F da fugacidade do componente puro na fase vapor, dividido pela pressão baixa, pela baixa pressão aqui que você está avaliando. Ao invés de 0, eu vou colocar aqui P low, então P baixo aqui, para você entender que isso daqui é uma pressão de referência em que você pode avaliar isso aqui como sendo do gás ideal. Isso aqui também é como sendo a avaliação para o gás ideal. Tudo bem? Ok. Se você não está entendendo de onde é que eu tirei essa expressão, é porque essa expressão está vindo da própria definição que a gente está fazendo da fugacidade. Então, você vê que a diferença entre G em uma determinada pressão e G numa pressão mais baixa, ele vai ser RTLN de F sobre P, porque assim a gente está definindo. O que é a fugacidade? A fugacidade é esse Fzinho aqui, que está dentro dessa expressão. A gente pegou isso daqui lá das equações de Maxwell. Eu acho que eu comentei com vocês que essa relação de dg/dP a t constante, que é igual a V, isso daqui era uma relação muito importante, e ela é importante porque ela está ajudando a gente a fazer os cálculos de fugacidade, ok? Bom, então, a partir daqui, a gente pode começar a tentar fazer as substituições que a gente precisa. Então, por exemplo, a gente pode pegar uma relação entre dP e dV para a equação de Van der Waals. Então, se a gente pegar isso daqui e fizer a derivada, a gente vai obter dP, que vai ser igual a menos RT, V menos B elevado ao quadrado, mais 2A sobre V elevado ao cubo. Então, isso aqui tudo dV. Tudo que eu fiz aqui foi derivar essa expressão daqui para cá. Então, se a gente derivou isso daqui, a gente está com a intenção de fazer essas substituições aqui, para que a gente possa calcular a fugacidade como sendo dependente de uma expressão que só depende de pressão, volume e temperatura. Uma expressão da equação de estado. Então, deixa eu só indicar aqui. Esse dP aqui, a gente vai tentar colocar ele aqui de alguma forma para que a gente calcule essa fugacidadezinha aqui. Ok? Bom, então, se esse é o dP, vamos substituir lá. RT, Ln da fugacidade do componente I na fase vapor, dividido pela pressão baixa, que vai ser igual a integral
da pressão baixa até a pressão alta. E aqui a gente vai ter V que multiplica isso daqui tudo. Então vai ficar menos VRT sobre V menos B ao quadrado, mais 2A sobre V ao quadrado. Estou multiplicando essa expressão aqui todinha por V, que é o V que está aqui. Tranquilo? Ok, então, dada essa expressão aqui, tá um pouquinho torta, mas vai dar para entender. A gente tem aqui dV, e aqui a gente consegue aplicar aqui os processos de integração para poder a gente conseguir obter uma expressão final. Qual é a expressão que a gente consegue obter no final das contas? Não vou fazer aqui a matemática com vocês, que eu quero que vocês aprendam a usar a fugacidade. Então, a fugacidade do componente 1 na fase vapor em relação à pressão, isso daqui vai ser igual a menos o ln de V menos B, que multiplica a pressão, sobre RT, mais B que multiplica, menos 2A sobre RT, e assim a gente obteve essa expressão, e com essa expressão a gente consegue fazer com que a gente tenha o limite dessa pressão aqui tendendo a zero, e aí a gente consegue rearranjar para que a gente obtenha a nossa definição final. Fugacidade do componente I na fase vapor sobre a pressão, não é mais a pressão baixa, ok? Isso daqui que vai ser igual a menos ln de V menos B, multiplica P sobre RT, então, essa daqui seria a expressão de interesse da gente. Professor, não entendi nada como é que chegou até aqui. Bom, o que a gente fez aqui foi só utilizar as definições. Essa definição aqui, o que você precisa entender objetivamente é que, a partir dessa própria diferença aqui, você tanto pode obter essa relação aqui da integral de VDP, e pela nossa definição de fugacidade, que a gente aprendeu na última aula, a gente obteve essa relação de igualdade. É essa expressão aqui que está te fornecendo os valores, a relação entre fugacidade e pressão, volume e temperatura. Se você observar, depois que a gente faz aqui as simplificações que precisam, a gente chega nessa expressão, e essa expressão aqui é uma expressão da fugacidade em torno de volume, pressão e temperatura, e os parâmetros da equação de estado A e B. Tudo que a gente queria para que a gente conseguisse fazer os cálculos da fugacidade da maneira mais fácil. Como eu mostrei para vocês ali no XSOS, quando você escreve ln de F I sobre a pressão efetiva, isso daqui é igual ao ln de φ. Por isso que a expressão lá no XSOS é sempre ln de φ, ok? O que tem de característica quando você está fazendo o cálculo com a equação de estado? É que você precisa da raiz dessa equação de estado. Você precisa do valor do volume que é dado pela equação de estado. Então, você faz o cálculo para uma pressão e temperatura do volume. Esse volume você consegue calcular aqui para você obter uma expressão do ln de φ. Tudo bem? Então, tem várias formas de você chegar nesse mesmo resultado.
Esse resultado é o resultado interessante porque você começa a obter para algumas equações de estado essa relação. Então, para a equação de estado de Van der Waals, a gente consegue essa relação de uma maneira um pouco mais direta, mas à medida que você tem vários pontos, várias expressões dependentes ali dentro do sistema, acaba que você consegue deixar isso um pouco mais complexo. Só que se você entende isso daqui para a equação de Van der Waals, o cálculo da fugacidade vai ser uma coisa muito similar para a equação de Peng-Robson, por exemplo, ou para a SRK, que são as que funcionam efetivamente, né? Se algum de vocês já teve contato com o Impróprio, por exemplo, que é o simulador das propriedades termodinâmicas dos fluidos de reservatório, que informa ao reservatório como é que ocorre o comportamento de fases de uma determinada mistura, né, de um determinado petróleo. Então, nele, você tem a alternativa já de escolher entre Peng-Robson e SRK. O que tem de interessante aqui é você entender que o cálculo das fugacidades, o cálculo do equilíbrio de fases feito, é utilizando muitas dessas equações que a gente está trabalhando aqui. Ok? Então, vamos entender um pouco melhor de o que é essa fugacidade, de como é que você consegue fazer esse cálculo de fugacidade, através dos exercícios que a gente vai trabalhar essa semana até a semana que vem, que são justamente os exercícios que a gente vai tentar fazer a comparação, uma comparação muito parecida aqui, com esse gráfico que a gente chegou a entender na aula passada, que é o gráfico de fugacidade pela pressão. Quanto mais você se distancia do comportamento de gás ideal, mais longe você vai estar do fato de que a fugacidade tende à pressão. Isso daqui quando a pressão tende a zero. Então, isso daqui é um negócio importante para a gente entender. Professor, quer dizer então que quando eu tenho uma pressão baixa em um determinado sistema, o valor da fugacidade ele vai ser próximo ao valor da pressão medida? Sim, exatamente. É por isso que aqui no começo aqui dessa região você tem a fugacidade e a pressão juntos. Todos dois aqui têm valores muito parecidos. À medida que você se distancia do comportamento de gás ideal, você faz com que a fugacidade passe a ser diferente da pressão. Então, quando eu falava para vocês o que era pressão alta, pressão alta para um determinado sistema é à medida que você começa a se distanciar do comportamento de fugacidade em relação ao comportamento de pressão. Porque, como a gente já definiu, fugacidade é uma espécie de pressão corrigida. Ela é como se fosse uma tentativa de escape de uma determinada fase, e essa tentativa de escape ela é medida como sendo através de unidades de pressão. Tranquilo? Além disso, a gente percebe que se você não estiver fazendo um cálculo da fugacidade, mas do coeficiente de fugacidade, F sobre P, à medida que a pressão tende a zero, o φ vai tender a 1. Ok? Então, só a curiosidade para poder a gente observar esse comportamento, essa dinâmica desse sistema. Tranquilo? Ok. Então, o resto é a gente tentar fazer um pouco de prática desse sistema e tentar entender também quando a gente começar a ampliar esse estudo que a gente está fazendo agora para misturas. Então, o que tem de interessante é a gente tentar reproduzir esses gráficos de fugacidade pela pressão para os sistemas que a gente está trabalhando. Então, cada um de vocês já escolheu um componente aí num trabalho anterior, num trabalho passado, e aí a gente consegue verificar como que a gente consegue fazer os cálculos de equilíbrio de fase daqui a pouquinho, quando a gente conseguir expandir esse conhecimento que a gente tem de fugacidade. Tranquilo? Vocês têm alguma pergunta? Sem pergunta? Ok. Então, fórmula grande. Grande pra caramba. Ela é meio grandinha. E aí, ainda bem que tem esse XSOS, porque aí você só tem que aprender a nomenclatura dele para poder fazer o cálculo, porque antes a gente passava mais tempo tirando dúvida de implementação no computador do que basicamente dúvida de termodinâmica efetivamente. Ali você alimenta com as variáveis que você precisa e ele já faz o cálculo automatizado. Então, é bem mais intuitivo.
especialmente quando a gente está pensando em trabalhar com equilíbrio de fase, que você vê a fugacidade de um lado igualando com a fugacidade do outro, que a gente já viu que é o equilíbrio, que é o critério de equilíbrio, né? Então, a aula basicamente é isso por hoje, se vocês não têm nenhuma dúvida. Eu vou tirar a dúvida das listas de vocês. Então, eu acho que a Ingrid pediu para poder tirar a dúvida na nota dela. E basicamente isso, gente. Vou fazer o upload agora, assim que acabar a aula. Pode deixar.